Ei pessoal, tudo bem? Boa noite. Segunda-feira, primeira live da semana, e a gente vai trazer de volta hoje um convidado muito legal, que é o Dr. Luiz Gustavo Trindade, clínico médico, nefrologista. Nós tivemos uma primeira live há 2 semanas sobre os mitos e verdades sobre a Covid-19. Foi uma live assim que fez muito sucesso. E aí o Dr. Gustavo está voltando e nós decidimos repetir a dose. Muita gente já ao vivo aqui, doutor Luiz Gustavo já está chegando, já estou adicionando ele aqui na nossa conversa. Ei, doutor, boa noite. Olá, boa noite, Débora. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Comigo está excelente. Então tá bom, muito trabalho esses dias? Um pouquinho. Né? A gente vê que o número de casos no Brasil, né, ele está aumentando muito. Né? E aqui em Belo Horizonte, Aham, onde que eu moro, o número de casos, principalmente nas últimas 3 semanas, aumentou muito. Então, realmente, os sim, hospitais estão cada vez mais cheios por conta, principalmente, do aumento do número de casos de coronavírus. uhum, exatamente. Doutor Luiz, vou deixar você se apresentar de novo para o pessoal. Eu já fiz aqui uma introdução falando que é a nossa segunda live, né, sobre esse assunto, porque a primeira live assim, fez muito sucesso, muita gente perguntou, mandou dúvidas, não deu tempo da gente responder todo mundo. Então, por isso que a gente está voltando para acabar de tirar as dúvidas, porque como você falou, é um assunto, né, que é o que está todo mundo vivendo. Então, muita gente, né, muita dúvida, muitas perguntas, né? E você aí, com muita boa vontade, tem trazido essas informações tão importantes. Então, enquanto você se apresenta para o pessoal que está chegando, quero dar boa noite aqui para todo mundo que já entrou. Vou colocar o tema aqui do nosso bate-papo para quem chegar, né, saber sobre qual que é o assunto. Doutor Luiz vai tirar todas as dúvidas, né, das pessoas sobre o Covid-19. E aí, gente, manda coraçãozinho para mais pessoas participarem com a gente. A gente vai seguir aqui até as 8h15. Então dá tempo de você mandar dúvidas, perguntas. E assim que a gente encerrar, essa live vai estar no meu IGTV e do Dr. Luiz também, tá bom? Então manda aí no aviãozinho essa live no seu direct, para todo mundo que você acredita que o conteúdo vai ajudar. Vou deixar o Dr. Luiz se apresentar agora. Obrigado, Débora. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Eu acho que é um assunto bem intrigante, até porque todo mundo está convivendo com isso e as notícias, cada dia Aham. tem uma notícia nova, uma novidade nova, né? Eu sou Sim. médico, me formei em 2007 na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Depois a minha formação foi de clínico geral, né? Fiz no Hospital João de Três, Hospital de Trauma aqui de Belo Horizonte. E depois eu me especializei na nefrologia, né, que são as doenças dos rins e das vias Uhum. urinárias. Posteriormente, eu fiz, né, uma residência de transplante de rim lá em São Paulo e depois voltei para Belo Horizonte, né, e atualmente eu atuo como clínico geral e nefrologista. Ótimo. Tem muita gente aqui já participando. Quero dar boa noite aqui para a doutora Rebeca, está lá do Rio, acompanhando a gente, na linha de frente também da Covid-19. Sua parceira aí de profissão, doutor Luiz, ela é ginecologista, obstetra, está morando no hotel há 3 meses para poder privar a família. Então, assim, gente, não é fácil. A gente tem que, né, dar muito valor a todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. O doutor Luiz também, né, está no pronto-socorro e que estão abrindo mão da própria família, né, do próprio convívio com as pessoas que amam para poder cuidar do próximo. Doutor Luiz, eu queria que você começasse compartilhando um pouquinho, né, desde da última live que nós fizemos, que isso que você começou comentando, o que você tem observado de lá para cá, da evolução da Covid, né, o aumento dos casos, como que tem chegado os pacientes para você, né? Você tem aumentado também a demanda pela telemedicina, no atendimento do consultório. O que você tem observado aí de mais importante para a gente trazer para as pessoas? Bom, Débora, eu acho que o que chama a atenção do coronavírus, né, por mais que a gente questione as medidas sociais, isolamento social, é muito nítido, né, que quando você tem uma cidade que ela se isola, o número de casos diminui. E quando essa cidade se reabre, Uhum, o número de casos aumenta. Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades, ou talvez a primeira capital a fechar, né, por conta do coronavírus. E o que a gente viu uhum, foi um retardamento do início do pico em Belo Horizonte.
E, naturalmente, as pessoas elas vão relaxando, vão saindo mais à rua e os números de casos ele aumenta. Então, o que eu Sim. percebo, né, conversando com, né, vendo aqui na minha cidade, conversando com outras pessoas de outros estados, é que realmente, quanto mais você abre a cidade, maior o número de casos. Então, realmente, cada vez mais eu fico convicto de que o melhor tratamento, né, é a prevenção e a melhor prevenção é o isolamento social. Eu sei que isso implica uma série de fatores econômicos, né, mas do ponto de vista de saúde, não tenha dúvida que o isolamento social, né, é a melhor medida para a gente prevenir o aumento do número de casos. Em relação à doença em si, né, cada dia mais a gente tem novas notícias, né, em relação a tratamentos. Só que do ponto de vista, né, científico, a gente ainda não tem nenhum tratamento efetivo, seja para prevenção ou quem tem o corona, para redução do número de sintomas. O melhor tratamento ainda na verdade, não é o melhor tratamento. O que a gente tem, né, de efetivo são os sintomáticos para as pessoas com Covid. E a única medicação que se mostrou benéfica é a dexametasona, que é uma classe de corticoide, só que ela só beneficia os pacientes que internam e que necessitam usar oxigênio em casa. Então, a única medicação que a gente tem que, de forma efetiva, se mostrou eficaz no tratamento do coronavírus. Olha, informação super importante essa, eu não tinha ainda ouvido. Muito, muito legal saber. E, doutor Luiz, antes de a gente começar a ler aqui as perguntas, né, o pessoal já está mandando, a gente pode continuar encaminhando, que a gente vai responder aqui ao longo da live. Obrigada a todo mundo aí pela participação, pela audiência mais uma vez. Continua mandando um coraçãozinho pra gente e manda lá no direct com os seus contatos. Muita gente precisando, né, de tirar dúvidas e de informações sobre a Covid. Agora, doutor Luiz, o que todo mundo quer saber é a questão da vacina, né? E chegou a notícia que vai começar a testagem das vacinas em 5 estados, né? Em Minas Gerais é um deles. A UFMG vai promover esses testes. Eu queria saber se você tem alguma informação, qual é a sua opinião, né? Como especialista, né? Quando você acredita que essa vacina vai estar disponível para a população e o que você tiver de informação sobre isso para todo mundo. Bom, na verdade, a informação que eu tenho é a mesma que todo mundo tem, né, acompanhando o noticiário em relação à vacina. A minha opinião pessoal é pura opinião, né, que eu acho que até lá nós não vamos encontrar um tratamento efetivo para o coronavírus. Então, o que realmente vai nos tirar dessa pandemia seria a vacina. Por mais que a gente tenha, né, um aporte, inclusive financeiro, grande para o desenvolvimento das vacinas, toda pesquisa ela precisa de tempo, né, que ela tem as fases. Né? Então, por mais que a gente já esteja na fase 3, que seria aquela fase que já está testando em grande parte da população, a gente precisa testar na população, ver a eficácia e é importante também ver os efeitos colaterais. Porque uma situação parecida aconteceu na vacina da dengue, né? Nós conseguimos chegar na vacina, só que vimos, por exemplo, nas pessoas com a terceira idade, que grande parte dos pacientes que estavam recebendo a vacina, grande parte não, mas um grupo importante de pacientes que estavam recebendo a vacina tinham efeitos colaterais até óbito por conta da vacina. Então, essa vacina deixou de ser uma vacina prescrita de forma rotineira para todo mundo. Então, eu também estou muito esperançoso na chegada da vacina. Acho que essa vacina vai chegar. Vamos torcer que ela chegue o quanto antes, né? E, obviamente, ela não vai ter para todo mundo. Nós vamos precisar vacinar a população mundial. E aí, né, a ideia seria realmente priorizar os grupos de risco, tá? Que seriam as pessoas, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, pessoas com algum grau de imunossupressão, para aí sim depois a gente começar a imunizar as pessoas com menor grupo de risco. Mas a minha opinião pessoal é que realmente nós vamos conseguir sair da pandemia mesmo com segurança só depois da vacina. Até lá, acho pouco provável que a gente ache alguma medicação efetiva para tratar o vírus. Até porque, Débora, se a gente pegar nosso histórico da medicina, a gente nunca conseguiu tratar de forma efetiva as infecções agudas por vírus. Tá? Vírus sempre foi um desafio para a medicina. E o exemplo que eu dou é o próprio vírus da gripe, da influenza, né? A gente conhece ele há anos, né? Nossos avós já falavam, estou gripado, tinha gripe. E até hoje
nós não conseguimos desenvolver um remédio efetivo. Então, acho pouco provável que um vírus que a gente conheceu há talvez 6 meses, a gente vai conseguir em tão pouco tempo resolver, né? Ou seja, criar uma medicação efetiva para realmente tratar esse vírus. A própria vacina da gripe é polêmica, né, doutor Luiz? Muita gente, né, acha que vai tomar vacina e que quando toma vacina piora, né? Até tem casos mais graves de gripe. Então, teve todo um período ali para poder acabar com esse mito, né? Sim, até porque os vírus, né, eles são partículas bem primitivas. Eu falo assim, para o vírus se replicar, ele tem que entrar dentro do nosso DNA, né? E aí ele sofre uma série de mutações para desempenhar a sua função. E o que acontece com os vírus é justamente o que está vendo agora do coronavírus, muitas vezes vira influenza. Você cria uma vacina, só que ele muda a molécula dele, vamos dizer assim, e aí você não consegue mais tratar esse vírus. Tá? Então a gente sempre tem que ficar correndo atrás de novas formulações para a gente tratar de forma efetiva os vírus. Então, tratar vírus é sempre bem difícil. Tá? Então, por exemplo, igual eu dei, né? É difícil você tratar, pensar nas doenças virais que você tem realmente um remédio efetivo. São poucas. A maioria dos vírus a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar. Diferente, por exemplo, das bactérias, né? Que a gente tem os antibióticos. Né? Vírus é diferente. Sim. Tanto é que é interessante porque se a gente parar para pensar, a maioria das drogas que a gente está usando para tentar combater o vírus não são antivirais. Por exemplo, a hidroxicloroquina é um antimalárico. A azitromicina é um antibiótico, tá? A dexametasona é um corticoide. Então, não tem nenhuma medicação que a gente usa realmente um antiviral. O que nós estamos tentando fazer é pegar medicações já existentes e, de certa forma, transportar, né, para a nossa realidade para ver se a gente consegue com benefício. Adaptar, né? E é isso tudo reforça, né, doutor Luiz? Mais uma vez a importância de quem pode, fique em casa. A gente sabe, né, que tem atividades que são essenciais no sentido, são essenciais, né, para o funcionamento da sociedade e que a pessoa precisa sair de casa para ir trabalhar. Mas quem pode, a gente sabe, a gente até falou na primeira live, né, da importância também do equilíbrio emocional, da saúde mental, até para a própria imunidade do corpo. Mas a gente sabe que vai chegando um ponto, né, porque o ser humano é muito sociável. Mas quem pode, a gente tem que ficar em casa, né, doutor Luiz? Porque a doença está aí. E da última live que nós fizemos até agora, eu não tinha nenhum caso muito próximo de pessoas que tiveram. E agora eu já tenho pessoas, não da minha família, mas do meu grupo da igreja, né, de parentes dos meus parentes que começaram a ter. E aí a gente começa a ver a doença chegando perto, né, e a gente fica até mais preocupado, né? Graças a Deus, todos os casos não foram nada graves, uma pessoa só que está internada, né, que está numa situação um pouco mais delicada, que é o parente de uma parente nossa, mas quando começa a chegar mais perto, a gente assusta, a gente fala, tá na hora de ficar quietinho mesmo. Sim, e a gente tem que tomar muito cuidado, igual você bem disse, né, quando a gente não vê, a gente não acredita, né, então até então, dependendo da idade que a pessoa mora, ninguém pegou, ninguém morreu, então isso talvez não existe, não é isso tudo. Né? E quando você começa a ver pessoas próximas, aí sim realmente você começa a dar valor à questão, né? Enfim, e ver realmente o tamanho do problema. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos ambientes fechados, tá? Ônibus, academia, salão fechado, próprio culto, né? São os lugares que a tendência de ter uma aglomeração é maior e o vírus, a chance de você contaminar com o vírus em ambiente fechado é muito maior que em ambiente ao ar livre. Por isso que a gente viu os primeiros casos lá na Itália, na Espanha, eles começaram com estádios de futebol. Por quê? Porque são ambientes mais fechados, as pessoas estão muito próximas. E acaba que é natural, igual você falou, né, da questão sociável. Você quer sair, reunir, sentar num bar, voltar para a academia, né? Isso é natural. Só que, infelizmente, a maioria desses lugares são os piores lugares para você se contaminar. E acaba que esse período de saco cheio, vamos chamar assim, né, ele veio, pelo menos, por exemplo, em Belo Horizonte, na pior hora. É na hora que a nossa curva está ascendendo. Então, a chance de contaminar agora é muito maior que era 3 semanas atrás. Então, assim, é importante já até introduzir que muita gente me pergunta, doutor, mas eu não tive febre. Mas a febre, ela só acontece em pouco mais da metade dos casos. Então, não espere ter febre
para você, né, achar que você tem o coronavírus. Qualquer sintoma respiratório, seja uma dor de cabeça, uma dor de garganta, né, por conta da pandemia, até prova contrária, a pessoa é caso suspeito para coronavírus. Sim. E, doutor Luiz, você falou de um ponto que eu acho importante, antes de a gente começar a ler as dúvidas e as perguntas. Primeiro, eu estou fazendo assim, as dúvidas, né, que eu acho que são as que mais relevantes. Depois a gente vai ler os comentários. A gente vai responder, viu, Pedro? Só um minutinho. O Pedro está participando, né, da primeira, está aqui de novo presente, é seu paciente, muito legal ele estar acompanhando. Agora, doutor Luiz, a questão do pico. Você acha que a gente já está chegando próximo do pico ou ainda não? Ainda vai demorar mais tempo para isso? Eu acho que talvez essa pergunta acho que todo mundo quer saber, né? Eu realmente eu não sei. Uhum. O que eu noto depende muito da cidade, né? O Brasil é muito grande. Então, por exemplo, eu acredito que cidades igual o norte do Brasil, Pará, Amazonas, são cidades que começaram com a pandemia mais cedo, né? O surto, vamos dizer assim, mais cedo. Eu acredito que essas cidades elas estão chegando a um grau de estabilização. Rio de Janeiro, talvez São Sim. Paulo, apesar que o número de casos é muito grande, porque são cidades muito populosas. Belo Horizonte já é uma cidade que nós estamos ainda na curva de ascendência. Até quando vai esse pico é muito difícil da gente saber, né? Então a gente imaginava que nossa população já tinha um número grande de pacientes infectados, que assim a gente poderia fazer a chamada imunização de rebanho. O que é isso? Né? Tem muita gente que se contamina, como muita gente contamina, o vírus ele não consegue circular. Mas cada vez mais os números nos mostram o contrário. O número de pacientes infectados ainda é baixo em relação ao montante total. Então, acho pouco provável que nós vamos conseguir a imunização de rebanho de forma natural, ou seja, todo mundo vai adoecer e o vírus vai acabar. Acredito que não, acredito que nós vamos conseguir só através da vacina. Então, saber quando que vai ser o pico, eu acho que é mais um exercício a gente não tem muito critério, né, nem epidemiológico, nem clínico para a gente poder falar isso. Então, assim, realmente eu não sei, né? Acredito eu que nós vamos ficar nessa de vai e vem, ou seja, abre a cidade, né, avalia o sistema de saúde, se ele não tiver colapsado, né, mantemos assim, sistema de saúde colapsou, fecha a cidade. Então, acredito que isso aí nós vamos continuar até o final do ano. Sim. Doutor Luiz, tem várias pessoas participando com a gente. A Rafa está dando parabéns pelo seu trabalho. Doutor Luiz, um baita médico. O Pedro também aqui. A Clara está fazendo um comentário. Os planos de saúde agora estão cobrindo os testes. Estou com dor de cabeça, cólica estomacal e meu marido conviveu com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid. Ela está perguntando se ela deve procurar atendimento médico. Tá, então, primeiro eu queria agradecer, pessoal, né, todo mundo, o Pedro é lá de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele é um paciente com doença renal que transplantou hoje, está muito bem. Então, vamos lá. Uma coisa que leva muita curiosidade, realmente, são os exames, né? Então, a primeira coisa é deixar claro o seguinte, o que foi liberado, né, foi o teste rápido, tá? E o teste rápido, que é o teste do sangue, é o teste sorológico, ele não serve para diagnóstico. O teste que serve para diagnóstico é o RT-PCR, que é o teste do nariz ou da boca, aquele suave da boca. Por que o teste sorológico ele não serve? O teste sorológico, toda vez que a gente entra em contato com o vírus, a gente cria anticorpos a partir, em média, né, a partir do 7º dia. Só que a maioria dos estudos mostram que esses anticorpos eles são criados no nosso organismo a partir da 2ª semana após o contágio. Ou seja, quando a pessoa positiva o exame, ela já teve contato, já teve a doença e provavelmente já curou da doença. Então, o diagnóstico é tardio, né? Talvez o exame ele tenha um benefício naqueles pacientes que queiram saber se já tiveram contato com o vírus em algum momento. Tá, mas para diagnóstico, por exemplo, é igual o caso que você leu. Eu tenho sintoma respiratório, eu quero saber se eu tenho a doença. Né? Então, o exame que deve ser feito é o RT-PCR. Esse exame a gente não consegue em farmácia, a gente consegue só em laboratório ou hospital. Outra coisa importante, né? Devo procurar assistência médica? O que eu acho sobre isso? É até difícil responder essa pergunta, né? Quem que deve ou não deve procurar o pronto atendimento? Porque a gente está deixando
passar muitas doenças que fazem diagnóstico diferencial com o coronavírus. A minha opinião é o seguinte, que todo mundo deve procurar assistência médica, não necessariamente o pronto atendimento. E hoje a gente tem uma excelente ferramenta que é a telemedicina, tá? Porque com a telemedicina, né, as pessoas conseguem acessar o médico, tá? De uma forma rápida, eficiente e resolutiva, tá? E nisso o médico vai orientar se essa pessoa precisa ou não procurar um pronto atendimento, porque realmente, principalmente no sistema público, o sistema ele já tem uma demanda enorme. Então, se todo mundo com sintoma respiratório for lá para procurar saber se tem ou não, esse sistema ele não consegue. Então, a minha sugestão é, se você tem sintoma respiratório, qualquer que seja, gripe, nariz correndo, dor de garganta, dor de cabeça que evoluiu com a febre, até prova contrária, você é caso suspeito, tá? Então, é interessante fazer o teste? Se for factível, se for fácil fazer o teste, é interessante fazer sim. Vai mudar saber ou não se tem a doença? Talvez aumente o nível de vigilância da pessoa de proteção. Mas do ponto de vista prático, de remédio, a gente não tem nada que a gente precise ou que seja efetivo que possa mudar o curso natural da doença. Então, a orientação é, se você tem sintoma respiratório, é interessante sim fazer uma avaliação com o médico, sugiro telemedicina, não procurar o pronto atendimento, tá? E ficar vigilante nos sintomas. O que a gente sabe da doença é que normalmente ela tem um pico de piora em torno do 5º e do 7º dia, tá? E principalmente essa piora que a gente tem que prestar atenção é falta de ar ou então uma febre persistente, tá? Isso que sim deve levar a pessoa a procurar uma avaliação médica no pronto atendimento. Mas antes disso, ela pode ser avaliada pela telemedicina, né? E o médico orientar qual que é a melhor estratégia para aquela pessoa. Ótimo, muito bom, doutor Luiz. A Antônia também está perguntando se as grávidas são consideradas no grupo de risco. Grávida é o seguinte, o que a gente sabe de grávida é o mesmo que a gente sabe da população em geral. 80% das pessoas que contraem o vírus, elas vão bem, né? 20% vão precisar ir ao pronto atendimento, muitas vezes internar, e 5% vão precisar ir para unidade de terapia intensiva os pacientes que vão evoluir de forma mais grave. Ou seja, 80% das pessoas, mesmo se você contaminar, a sua chance de cura sem nenhuma complicação, 80%, é muito maior do que complicar. E a grávida, que a gente sabe, a grávida é exatamente a mesma coisa. Tá? O perfil da grávida foi de 80% delas melhora. E é interessante que na criança parece que é um mundo diferente, porque a criança, 95% das crianças, elas evoluem nessa forma benigna. Só 5% que elas vão complicar. Algum motivo que a gente não sabe ainda exatamente o porquê que as crianças elas se contaminam? Sim, mas a evolução delas é muito mais benigna do que os pacientes, por exemplo, de alto risco. Que bom. E a gente que é mãe fica muito feliz, né? Porque pai e mãe já dá um pouco de tranquilidade para a gente saber que, no caso deles, né, a chance é menor. A Clara está agradecendo aqui, doutor Luiz, pelo o seu retorno, tá? Pelos seus esclarecimentos. O Pedro também está elogiando aqui, né, a iniciativa da gente trazer de novo esse assunto e orientar. A gente que agradece, Pedro, pela sua participação. Dá boa noite aqui para o Luiz Leonardo, meu primo, está lá no Rio, acompanhando a live aqui com a gente. A Dani está fazendo uma pergunta, doutor Luiz. Se o paciente infectado dissemina o vírus no primeiro dia que se infecta... não, desculpa. Ela está perguntando o seguinte. O paciente infectado dissemina o vírus no primeiro dia que se infecta ou apenas depois de um tempo? Bom, isso aí... Você sabe? Sim. Aí é o seguinte, o que a gente sabe, né, o período de incubação que a gente chama, né, que é o período que a pessoa fica doente até, na verdade, não transmitir, até manifestar os sintomas. É cerca de 3 dias antes do início dos sintomas até 14 dias após o início dos sintomas. Ou seja, a pessoa assintomática, ela pode estar transmitindo um vírus. Essa polêmica que deu do pré-sintomático e do assintomático. O pré-sintomático é aquela pessoa que realmente transmite o vírus antes de ficar sintomático. Então, sim, a pessoa ela pode, né, manifestar, né, na verdade, infectar outras pessoas antes. Isso é uma grande polêmica, né, se o assintomático ele transmite. Tá? O que a gente sabe, não,
E parece que sim, só que de uma forma muito discreta, ou seja, praticamente não transmite. O que a gente sabe é que o paciente sintomático ele transmite muito mais do que o assintomático. Mas o assintomático, né, que seria talvez o pré-sintomático, aquele paciente que vai desenvolver a doença, sim, ele tem um período antes de começar a desenvolver os sintomas que ele transmite o vírus. Ótimo. A Larissa, o pai dela é seu paciente, doutor Luiz, tem doença crônica nos rins. Existe alguma forma, além do isolamento, que possa ajudá-lo no aumento da imunidade, alguma medicação ou vitamina? Teve uma outra pergunta já lá atrás, aproveitando para a gente responder, né, o mesmo retorno, também perguntou dos alimentos que podem ajudar a aumentar a imunidade. E logo em seguida, Pedro, a gente já vai responder a sua, tá bom? Tá, eu acho que é interessante, né, Débora? Porque eu acho que tem um kit Covid, né? Que é, acho que é ivermectina, hidroxicloroquina, selênio, zinco, vitamina C e vitamina D. Eu acho que é a pergunta de todo mundo. Então, vamos lá. Em relação à imunidade, é outro assunto também que, assim, acho que ninguém consegue a resposta, né? Qual remédio que aumenta a imunidade? Eu desconheço, né? E se a gente jogar no Google, qualquer lugar, a gente não vai achar. Que, na verdade, a imunidade... Ou vai achar fórmulas mágicas, né? Sim. É natural do ser humano a gente querer achar uma pílula mágica, né? Mas a imunidade, na verdade, é um conjunto, uma cascata neuroendócrino-moral, ou seja, um conjunto de reações químicas que elevam a nossa imunidade ou que reduzem a nossa imunidade. As vitaminas estão nessa cascata? Sim, mas elas são só um pedacinho dessa cascata. Eu sempre falo, como é que a gente aumenta a nossa imunidade? Na verdade, é melhorando nosso estilo de vida, né? Que eu sempre brinco que é meu tripé da saúde. Saúde mental, atividade física e alimentação. Por que as pessoas ficam mais doentes no período de confinamento? Muitas vezes, né, eu recebo alguns pacientes, doutor, eu nunca tinha infecção urinária, agora eu tenho, ou então minha infecção voltou, enfim. Muito por conta disso. Você imagina que nós estamos num período que as pessoas estão preocupadas, né? Porque estão saúde, emprego, dinheiro. As pessoas comem mal, as pessoas não fazem atividade física. Isso é o pano de fundo para a nossa imunidade reduzir, tá? As vitaminas, elas têm papel na imunidade? É interessante o seguinte, que, por exemplo, o que a gente sabe de estudos com vitamina, até então nós não temos nenhum estudo robusto do ponto de vista científico que comprove a eficiência da suplementação de vitamina para melhora, seja da imunidade, do risco cardiovascular e por aí vai, né? O que a gente tem, a maioria dos estudos que mostram resultados positivos, ou seja, houve a intervenção, a pessoa tomou vitamina, que a pessoa melhorou o desfecho, seja para pneumonia ou alguma outra doença, foi principalmente em grupos de pessoas que tinham deficiência daquela vitamina. Tá? Aí sim a gente notou uma melhora. Por exemplo, a vitamina C é uma vitamina que ela é facilmente reposta pela alimentação. O suco de laranja, por exemplo, ele já consegue repor nossa necessidade diária de vitamina C. Né? E é interessante, por exemplo, que a vitamina C ela ganhou grande fama porque um prêmio Nobel de Medicina, né, em anos atrás, ele lançou uma teoria com trabalhos bem fundamentados, inclusive, que mostrava que a vitamina C melhorava o resfriado. Só que depois os trabalhos foram repetidos, né, e a gente não conseguiu até hoje provar esse nexo causal entre um e outro. Só que realmente existem grupos, por exemplo, talvez as crianças, talvez as pessoas que têm uma baixa exposição, baixo consumo de vitamina C, talvez esse grupo sim se beneficie. Se a gente pegar a vitamina D, o raciocínio é mais ou menos esse. Tá? A gente não tem uma indicação na medicina que a vitamina C, principalmente a vitamina D, principalmente as megadoses, né, tomar 60, 100 mil unidades dias, isso vai ter um benefício do ponto de vista de imunidade. Mas a gente já viu que certos grupos de pacientes, por exemplo, o paciente renal crônico, o idoso que vive em casa de isolamento, esses grupos de pacientes, talvez sim, eles vão se beneficiar justamente por eles terem um nível de vitamina D baixo. Então, quando você suplementa, ou seja, deixa normal, não é que você aumenta o nível de vitamina D, talvez esses pacientes sim vão se beneficiar. Então, a sugestão que eu dou é, antes de você suplementar sua vitamina, né, primeiro tentar achar essas vitaminas na alimentação, que a gente consegue, na maioria das vezes, de forma fácil. E, por exemplo, a vitamina D, é dosar a vitamina D, tá? Porque se ela estiver baixa, aí sim vale a pena suplementar, talvez a gente tenha um benefício
dessa suplementação no combate, na prevenção do coronavírus. Mas simplesmente usar a vitamina achando que vai aumentar a imunidade, acho que isso tem muito do tal do efeito placebo, né? Que também é interessante, que existem N estudos já de anos e anos atrás, que o simples fato de você falar com a pessoa que ele está tomando um remédio, o remédio vai melhorar, até um terço das pessoas realmente melhoram. E só aproveitando o gancho, que é muito interessante, e até então a gente acha, não, mas isso é a crença, né? A crença faz a gente melhorar. E aí tem um estudo muito interessante de uma revista de neuropsiquiatria, que os médicos eles deram um placebo para os pacientes com doença de Parkinson. E falaram para os pacientes, olha, esse remédio é placebo, ou seja, não tem nada, esse remédio aqui ele tem a substância que trata o Parkinson. E eles conseguiram comprovar, do ponto de vista bioquímico, que esses pacientes que achavam que tomavam aquela substância, eles tinham um aumento do neurotransmissor dopamina. Então, isso era comprovado. Realmente, eles liberavam mais o neurotransmissor. Isso é interessante porque, assim, o efeito placebo, o que ele quis comprovar? O efeito placebo ele não é só psicológico. Realmente, existe uma liberação de neurotransmissores em várias áreas do cérebro que realmente levam ao benefício da pessoa. Tá? Só que deixar claro também que é antiético nós prescrevermos placebo para as pessoas que têm uma doença e tratamento para a doença. Isso o Conselho Federal de Medicina nos coloca. Então, é um assunto interessante que deve ser mais debatido. Tá? E só para finalizar esse assunto, né, é importante para todo mundo que está nos ouvindo é o seguinte também. Toda vez que a gente toma um remédio, a gente toma um remédio buscando a evidência do benefício. Não porque esse remédio não faz mal. Tá? Então, quando a gente presta remédio, a gente tem que pensar nisso. Não é simplesmente, eu vou tomar porque ele não faz mal. Se não faz bem, mas também não faz mal. Muitas vezes nós estamos usando efeito placebo, só que muitas vezes essa medicação ela pode trazer os efeitos colaterais. Por exemplo, vitamina D causa insuficiência renal. Eu recebo alguns pacientes com megadose de vitamina D com insuficiência renal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de prescrever essas medicações, que realmente elas não são inertes. O placebo, por definição, é uma medicação em pequena quantidade inerte, ou seja, que não tem associação com o organismo. Ótimo. A Ivani, doutor Luiz, está dando aqui parabéns. Ela está dizendo que as suas lives são muito esclarecedoras. O Pedro fez uma pergunta logo no início. Teve já a pergunta aqui também sobre a ivermectina. Depois você pode comentar. Dá boa noite aqui a Bárbara também, doutor Luiz. Excelente médico e principalmente humano. O Vini Murta está aqui com a gente também dando boa noite. Boa noite, Vini. E aí o Pedro, ele está comentando que a esposa dele, né, foi doadora de rins, eles são seus pacientes, e que ela quer fazer um implante dentário. Se esse momento agora é um momento de risco para ela poder fazer esse procedimento. Eu sugiro que tudo que puder esperar, melhor. Né? Nós temos que pensar na pior cenário. Vamos supor que deu azar, teve uma complicação, teve que internar. Os hospitais estão cheios. Né? Então, assim, tudo que a gente puder evitar, esperar esse período crítico é melhor. Então, eu sugiro esperar. E é interessante o assunto da ivermectina, que talvez a ivermectina é a droga que o pessoal mais questiona, né? Então, aproveitando o gancho, é o seguinte, a ivermectina foi publicado um trabalho australiano, um trabalho grande. Doutor Luiz, deixa eu só te fazer um pedido, por gentileza, se você puder só tentar enquadrar um pouco mais a sua câmera para aparecer mais o seu rosto. Pode tirar só um pouquinho do teto. Só que o pessoal, aí, aliás, volta um pouquinho. Pode levantar mais um pouco. Só para aparecer um pouquinho mais o seu rosto. Pode tirar mais do teto. Aí, tá excelente. Tá. Só para o pessoal ver mais o seu rosto. Ótimo. Tá. Então, em relação à ivermectina, é interessante pelo seguinte. Foi publicado um trabalho australiano, um trabalho grande, que ele fez o teste da ivermectina in vitro. O que é isso? É em células de laboratório. E mostrou uma eficácia muito grande. Né? A grande maioria o trabalho mostrou o seguinte, que a ivermectina in vitro, ela matava as células do coronavírus. Só que esse tipo de experimento, toda vez que ele é replicado em humanos, né, a primeira coisa tem que ser replicado em humanos, que a gente não consegue, a maioria das vezes, replicar o mesmo resultado em humanos. Tanto é que a ivermectina ela já mostrou um efeito antiviral, né, em outras doenças virais, né, já foi testada em outras doenças virais. Por exemplo, na epidemia da dengue,
Teve um grande estudo tailandês. O que eles fizeram? Tá bom, né? Mostrou eficiência também contra o vírus da dengue. Aí foram dar ivermectina para os pacientes com dengue e não teve diferença nenhuma. E recentemente teve um outro grupo de pesquisadores, se não me engano, são ingleses. O que eles fizeram? Né? Não, tá bom, então vamos pegar esse estudo australiano, vamos pegar essas doses deles, vamos tentar replicar na dose. O que eles viram que chamava muita atenção é o seguinte, que a dose que eles usavam in vitro no laboratório, essa dose era 17 vezes maior que a dose máxima permitida em humanos. E essa dose era maior que 50 vezes, se aproximava quase de 100 vezes a dose habitual que a gente usa, por exemplo, para tratar uma verminose. Então, qual que é a conclusão do estudo? Né? A ivermectina tem um efeito antiviral contra o coronavírus? Parece que sim. Só que a dose que a gente precisa do efeito antiviral é uma dose que a gente não consegue dar em humanos, que é uma dose extremamente alta. E a ivermectina em doses altas, né, ela pode dar alteração comportamental, sistema nervoso central e por aí vai. Então é o seguinte, a dose que a gente consegue, que ela mata o coronavírus, é uma dose impraticável em humanos. Então o que nós estamos fazendo atualmente é tomar ivermectina em doses muito menores do que realmente a dose que é eficaz para o tratamento do coronavírus. Sim, ótimo. A Regina, sua paciente, doutor Luiz, moro na Bahia, já fiz tratamento com o doutor Luiz, um excelente médico. Seus pacientes estão aqui, ó, te acompanhando. Doutor Carlos também, obrigada, doutor Carlos, ótima live. O Pedro está agradecendo. Quero dar boa noite, não dá para dar boa noite para todo mundo, que muita gente chegando aqui, Mecânica em Casa BH, a Rosângela Angélica, boa noite, com alegria e gratidão. Pessoal, muito obrigada, Mr. Bus, Renata Fiuza, muita gente legal aqui acenando pra gente. Pessoal, a gente está indo agora para o finalzinho da live, se alguém quiser ainda, ela está aqui, ó. Tatiana Lima, obrigada por responder. Sou paciente dele, BH, mais uma paciente sua, doutor. Doutor Luiz, eu queria agora, a gente está indo para a etapa final da live. A Adriana perguntou, a live vai ficar salva, viu, Adriana? No meu IGTV e também amanhã já vai estar no IGTV do Dr. Luiz. Então, para todo mundo que chegou depois, assim que a gente encerrar, pode voltar lá no IGTV, assistir a live desde o início. O Dr. Luiz aqui já falou de vacina, prevenção, né? Tirou várias dúvidas que o pessoal fez. Então, anota, né? Acho que foi, mais uma vez, uma live muito esclarecedora. Eu queria que a gente finalizasse, doutor Luiz, reforçando para todo mundo as medidas de prevenção e você também, né, falando um pouquinho sobre o seu atendimento, onde que você atende, a questão da telemedicina, né, se alguém precisar saber como buscar ajuda. Tá. Bom, acho que, igual a gente começou a nossa conversa, né, infelizmente a gente não tem nenhuma medicação efetiva ainda para o coronavírus. Muitas vezes as pessoas interpretam que né, a gente não quer dar um remédio e tudo mais, mas não, a gente tem que prescrever com responsabilidade. Acho que ninguém mais que os médicos morrem de vontade realmente de ter uma medicação efetiva para a gente tratar o coronavírus. Como a gente não tem, o melhor tratamento é a prevenção, né? E se realmente a gente pudesse isolar, ficar em casa, né, eu acho que é a melhor alternativa, a higienização das mãos, tá? O uso de máscara, principalmente pensando no próximo, né? Você imagina que se a gente usa máscara, aquele perdigoto, aquela secreção, aquele vírus, ele não consegue viajar para muito longe. Então, são medidas simples que realmente elas são efetivas. Higienização, uso de álcool gel e por aí vai. Então, isso é muito importante. Em relação ao meu atendimento, né, eu estou com o meu consultório, né, lá na Nefroclínicas e estou com o meu consultório também na Iuro, né, que são 2 lugares que eu atendo. Eu atendo, né, a gente tem uma equipe de clínica médica lá no Hospital Mater Dei, que a gente faz esse acompanhamento tanto dos pacientes no pronto atendimento como os pacientes internados. E atualmente o que eu estou fazendo muito é a telemedicina, que eu acho que é uma alternativa que eu estou me surpreendendo de forma positiva, que eu acho que, né, tem um estudo que fala que 80% das consultas de pronto atendimento a gente consegue resolver pela telemedicina. Eu estou tendo uma experiência muito bacana e a telemedicina você consegue como se fosse realmente entrar na casa das pessoas, né?
e tem um pouco de saudosismo da nossa época de médico, quando você fazia internato rural, ia para o interior, então é bem legal. E eu acredito que as pessoas Sim. estão Além de gostando ser muito também. seguro, né, doutor Luiz? É, isso que eu ia falar, as pessoas eu vejo que elas estão gostando também, porque tinha aquele temor, ah, peraí, eu vou pagar uma consulta, vou fazer uma consulta, mas como é que o médico vai me dar receita, vai me prescrever exame, né? Isso tudo hoje é bem documentado, a gente consegue fazer isso de forma fácil, tá? E o feedback que eu estou tendo das pessoas realmente é muito bom em relação a isso aí. Então, acho que está tendo um grande auxílio. Então, eu sugiro quem está nos assistindo realmente pensar ou então testar a telemedicina, que realmente é bem efetiva. Ótimo, muito legal. Pessoal, para quem não segue ainda, doutor Luiz, né, os seguidores que vieram do meu Instagram, a página dele tá bem aqui em cima, ó, na tela, né, da live. Então, segue as redes sociais dele. Doutor Luiz tem colocado, assim, conteúdos com muita frequência, super importantes. Ele tem comentado muito nos posts também, né, sobre a questão do Covid. Tá impressionante, né, como que tá a adesão das pessoas por esse assunto. Então, acompanha, que são dúvidas, né, que pode te ajudar. Agradecer aqui também a Clara, tá falando aqui, gratidão. Além de excelente médico e muito atencioso, fala de uma maneira que nós leigos conseguimos entender. Então, é esse conteúdo claro, objetivo, que é tão importante, né? Quero dar boa noite para a Isa também. Ela disse que a doutora Sinara falou com ela dessa live e ela veio correndo. Isa, se você chegou depois, pode voltar lá no GTV e ver a live desde o início, que eu tenho certeza que as informações vão te ajudar muito. E, doutor Luiz, só 2 pontos que você comentou, que eu acho que você citou, que eu acho importante a gente finalizar comentando, que é essa discrepância, né, no Brasil. Hoje eu vi a notícia que em Manaus, né, onde teve, né, um número muito grande de mortos, né, de casos do Covid, as escolas já reabriram, as escolas particulares começaram a reabrir com uma série de cuidados, né, e outros comércios também. Então, a gente vê que o Brasil é um país continental, né, então não dá para ter as mesmas regras, né, em todos os lugares. Então, é ter paciência, né, gente, esperar essa situação melhorar e, se puder, realmente fica em casa. Você consegue trabalhar em casa, né, pode evitar sair, então é pensar em você e no outro também. E hoje também vi uma pesquisa na Europa que falou exatamente isso que você disse hoje para gente, que de evitar lugares fechados, né? Que em lugares abertos o vírus, né, circula mais, ele sai e aí o número a contaminação é menor. É um estudo ainda que está em andamento, não está concluído, mas que já dá para trabalhar de maneira preventiva. Então, acho que essa dica é muito importante também como forma de prevenção agora, né? Você citou aí várias medidas para a gente reforçar ambientes fechados, principalmente, né, de evitar ambiente fechado com ar-condicionado, deixar as janelas abertas, né, para poder circular, o ar natural e evitar essa proliferação. Com certeza, eu acho que até porque, assim, por mais que seja um vírus novo, é um vírus, né? E ele se comporta como um vírus. Então, assim, o que a gente sabe do corona, a gente já aprendeu com outros vírus. O comportamento é muito parecido, né? Do ponto de vista, assim, de a grande maioria das pessoas melhora, né? O que a gente tem que fazer é como se fosse o organismo, deixar o organismo combater o vírus. Os vírus, eles têm predileção por ambientes fechados, que são facilmente contagiosos. Então, toda vez que a gente conseguir evitar esse tipo de ambiente, é muito melhor, né? Então, uma coisa que o pessoal pergunta, preciso correr de máscara na rua? Né? Até porque a OMS, ela tinha soltado um comunicado que não precisava. Realmente a gente não tem estudo que mostra o benefício exato da máscara, tá? Mas é aquela história, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente tiver algum benefício com a máscara, né, esse benefício ele vai ser grande, né, porque são muitas pessoas juntas. Então, assim, para os praticantes de atividade física, primeiro que eles devem fazer em um ambiente aberto e máximo de isolamento. Eu, sinceramente, não acho que tem benefícios a máscara, pelo contrário, pelo fato de ela ficar emudecida, você poder tocar a máscara e esse que você tocar você pode contaminar, muitas vezes ela traz até mais malefício para os pacientes, por exemplo, os corredores de rua. Mas no outro grupo de paciente, né, que seriam aquelas pessoas que, né, têm que sair para trabalhar e tudo mais, eu sugiro fortemente usar a máscara, que eu acho que é uma proteção não só para a pessoa, mas também é uma proteção para o coletivo. E, querendo ou não, a gente tem que pensar no coletivo, né?
Então, assim, se Com você não usa certeza. máscara, você dá o direito a outra pessoa também não usar máscara, né? Por mais que você, eu já Uhum, tive doença, eu já tenho um anticorpo pré-formado, a outra pessoa não sabe disso, né? E aí, aquela história, se todo uhum. mundo pensar só em você, aí a gente nunca vai chegar no coletivo. E igual você falou, o grande problema é que o país é muito grande, né? A gente tem, querendo ou não, uma politização do Sim, assunto, né? Isso atrapalha demais. Tanto é que uma das medidas mais efetivas dos países que conseguiram sair mais cedo da pandemia foi a unificação de poderes, né? Ou seja, todo mundo falando o exatamente. mesmo discurso e conscientização da população. Então, mas nós vamos conseguir, né? Nós estamos passando esse momento difícil, todo mundo está, nós vamos superar e daqui a pouco todo mundo vai estar todo mundo junto aí. Se Deus quiser, quero aqui agradecer é, o Silvio Azevedo, está aqui com a gente. O Silvio também é nosso cliente na letra e ele também é seu amigo, né, doutor Luiz? Sim, conheço o Silvio, a Acho que família ele dele, comentou mandou um comigo que ele abraço. estudou com seu irmão. Isso. Bem, o Silvio, um Muito grande legal. abraço. Guilherme, que é nosso. Bacana. Guilherme está aqui com a gente, nosso diretor de criação. Ivani, obrigada. Ela está dizendo que eu sou muito simpática. Obrigada, fico feliz. E, doutor Luiz, eu quero fechar com um comentário que você trouxe na última live, para poder tranquilizar as pessoas em relação à saúde mental, né? Que eu acho que é o maior desafio agora para a gente poder manter o equilíbrio nesse momento, ter paciência, sabedoria, né? E pensar de maneira positiva e acreditar, né, que esse momento vai passar. E você trouxe um número que eu até depois divulguei para outras pessoas também, até na minha célula eu falei isso, que 80% dos casos vão ser casos leves. 20% das pessoas vão precisar de algum atendimento médico, né, hospitalar. E 5% são os casos mais graves. Da gente não se apegar só essa cereja do bolo, né? Mas de ter a consciência, né, da situação como um todo. Porque acho que isso dá uma tranquilidade para a gente. Porque hoje, né, com excesso de informação, de notícias, a gente só vê o número de mortes e acha que é uma sentença de morte, né, o Covid. E a gente tem visto que não, que a maioria das pessoas passam pela doença de maneira leve. Então é pensar de maneira positiva e ter calma, não é isso? Ah, com certeza. Eu costumo falar, né, que acho que a saúde mental é fundamental, né, Débora? Acho que para tudo, né? Tudo na nossa vida. Uhum. Eu costumo lembrar que todo mundo já passou por um momento parecido na vida, não falo de confinamento, mas dificuldade. E todos nós estamos aqui. A vida é Sim, isso, né? São altos e baixos que a gente precisa superar. E em relação à saúde mental, eu sempre lembro que o nosso pensamento humano ele é negativista, né? A gente sempre pensa no pior na nossa saúde, nossos amigos, nossa família, nosso dinheiro, nosso trabalho. E a gente tende a canalizar essa informação do ponto de vista orgânico, a gente somatiza isso. Então é muito comum as pessoas procurarem os médicos, estou com falta de ar, dor no peito. Na verdade, não é uma doença em si, é realmente somatizando esse conjunto de fatores. E o que a gente tem que sim, pensar é isso, né? Igual a gente conversou aqui, primeiro a pessoa tem que contaminar, ou seja, tem um risco que ela precisa correr que é contaminar, né? Depois que ela contamina, se ela contamina, né, ela tem 80% de chance de melhorar sozinha, sem fazer absolutamente nada, né? Só 20% uhum, dos que vão contaminar, né, é que realmente eles vão evoluir de uma forma mais grave. O grande problema da pandemia é porque todo mundo está contaminado, todo mundo está suscetível. Então, por isso que os números são tão chamativos. Deixando claro que eu não quero menosprezar ou subestimar a doença, muito pelo contrário. Mas a mensagem que eu queria dar é realmente isso, olha, vamos ter tranquilidade. Não quer dizer que se você tem hipertensão, se você tem diabetes, tem doença renal, se você é lúpus, que você se pegar vai piorar. Não tem nada disso. Cada pessoa é um caso. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. E eu acho sim, isso, né? Acho que, assim, é ter tranquilidade, né? Procurar orientação, não gosto de estar fazendo essa live aqui, né? O noticiário é todo de Covid. E, na dúvida, está com medo de sim, sair de casa? Mais uma vez, tem a telemedicina, que é uma excelente ferramenta para consulta, né? Seja sobre Covid, seja outras doenças, a gente precisa também preocupar, né? As pessoas têm um risco cardiovascular maior ou quem tem doença renal, mas tem a sim, opção da telemedicina para ter orientação médica. Então, acho que o recado fica exatamente. aí, tranquilidade, né? E as Ótimo. coisas vão passar e vão melhorar. Isso mesmo, doutor Luiz, quero te agradecer muito. Fica o recado final, a gente vamos cada um fazer a nossa parte, né?
prevenir, se puder, fique em casa e também de não deixar de tratar, né, as outras doenças, para quem já tem alguma doença pré-existente, e aproveita o recurso da telemedicina, né? É mais acessível, é mais prático, é mais seguro, né? E os médicos já estão aí preparados para isso. Gente, segue lá as redes sociais do Dr. Luiz, ele tem veiculado conteúdos diários super importantes. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que participou com a gente hoje, foi muito legal. A gente já está aí quase 1 hora na live, está encerrando. E para quem chegou depois, agora no final, volta lá no IGTV e assiste desde o início. Doutor Luiz, muito obrigada mais uma vez. Boa noite para você. Boa sorte aí na linha de frente. E obrigada mais uma vez. Oi, Débora, eu que agradeço mais uma vez seu convite, tá? Toda vez que você precisar, ou alguém que estiver vendo precisar da minha ajuda, eu vou estar à disposição. Né? Eu acho que a mensagem final foi a que eu deixei mesmo, né? Tranquilidade, né? Não se desesperar, procurar notícias fidedignas, procurar o seu médico, né? Pedir orientação dele, né? E mensagem é positiva. A grande maioria das pessoas melhoram e melhoram bem sem a gente precisar de nenhum remédio. Então é tranquilidade e bola para frente. Então, boa noite, muito obrigado. Perfeito, doutor Luiz. Até a próxima, viu? Bom trabalho aí para você. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Todo mundo participou.